Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao canal de resenhas aqui do Dois Perdidos no Tempo e hoje a gente vai fazer uma resenha de quadrinhos. E qual quadrinho que eu escolhi para comentar hoje com vocês? Na verdade, são dois quadrinhos, dois álbuns do Le Chevalier. Já ouviram falar? Eu acho que tem bastante coisa interessante para a gente comentar, viu? O Le Chevalier ele já teve dois álbuns lançados pela editora Avec. Tá? Então nós tivemos Le Chevalier Arquivos Secretos, que foi o primeiro álbum, e Le Chevalier Nas Montanhas da Loucura, o segundo e acho que até o momento último álbum a ser lançado do personagem. Mas antes da gente chegar aqui nos álbuns, eu queria falar um pouquinho, bem rápido, sobre a origem do personagem. Na verdade, o Le Chevalier ele começou como uma série de livros, também publicados pela editora Avec. Tá? Os livros foram publicados entre 2016 e 2018 e foram escritos pelo A.Z. Cordenonzi, que é o criador do personagem e o idealizador desse mundo todo onde ele vive, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, o Cordenonzi, eu tenho sempre que olhar, porque às vezes eu me embanando para falar o nome dele, criou o Le Chevalier, primeiro como um personagem literário, que depois migrou para os quadrinhos. Mas esses álbuns aqui, eles são adaptações dos livros, é isso? Não, são histórias originais. Ou seja, a saga do personagem ocorre tanto nos livros quanto nos quadrinhos, nesses dois álbuns aqui que já foram lançados, beleza? Então vamos lá, o que tem de interessante para a gente falar aqui sobre o mundo do Le Chevalier? Na verdade, o mundo que o Cordenonzi criou, ele é uma versão meio steampunk, meio clockpunk da França. E as histórias ocorrem ali mais ou menos por volta de 1860, algumas um pouco mais para frente, enfim. E nesse mundo que ele criou, a França é o maior expoente da tecnologia mundial por conta do Júlio Verne, que é um autor de ficção científica, né, um dos pais da ficção científica na literatura, e ele é tido como um grande inventor aqui. Muitas das coisas que ele escreveu, que pra gente são livros de ficção, lá nesse mundo se tornaram realidade. Então, por conta disso, a França é um grande expoente tecnológico. E o ápice dessa tecnologia francesa são umas criaturinhas chamadas Drozdes. Drozdes. Não estou falando errado, não. É isso mesmo. Deixa eu até tentar localizar aqui para vocês rapidinho. Aqui. Não sei se vai dar para ler, mas vamos lá. Aqui, os Drozdes. O que são essas criaturas? Na verdade, elas são tipo como se fossem uns robôs. São criaturas mecânicas que possuem um dono só, mas elas têm uma programação, elas têm algo diferente que fazem elas terem uma lealdade inquebrável por esse único dono que elas têm. Elas não deixam de ser criaturas tecnológicas, mas mecânicas, na verdade, né? Mas elas têm essa personalidade e elas têm essa lealdade ao seu dono. Eu não sei se alguém que esteja assistindo aí já teve oportunidade de ler os livros da trilogia das Fronteiras do Universo, ou a série que recentemente saiu na HBO com o nome original da saga, o His Dark Materials. Se alguém já teve contato com esse material, eu achei essa questão dos Drozdes parecida com a questão dos Daemons lá. Só que no Fronteiras do Universo, os Daemons eram animais que, na verdade, eram meio que como se fosse uma parte da alma do dono, né? Aqui não, são criaturas mecânicas mesmo, mas elas têm essa personalidade própria e elas têm essa lealdade com o seu dono. Então isso é só para dar uma contextualizada no mundo que o Cordenonzi criou e de quão fantástico ele pode ser, né? O Le Chevalier, na verdade, ele vai ser um agente secreto. O Le Chevalier é tipo um título, como se fosse um 007 da vida, né? Ele é um agente do governo francês
cujo título é Le Chevalier, tanto que até, bom, eu não li os livros, né, só li os álbuns, e o nome dele não é revelado, ele é apenas Le Chevalier. Misterioso, né, como todo bom agente secreto deve ser, né. Então ele se envolve em muitas aventuras, né, sempre em prol do governo francês, investigando algum mistério, alguma coisa assim. As histórias são recheadas de ação, de aventura, dos mistérios, das grandes conspirações. Alguns temas que são bem típicos desses cenários steampunks barra vitorianos, né? Então assim, o que tem de interessante? Agora eu vou entrar um pouquinho mais na questão dos álbuns, tá? O primeiro álbum lançado, como eu falei, é o Arquivos Secretos, Le Chevalier Arquivos Secretos. Esse álbum, ele apresenta duas histórias, tá? Como sempre, não sei se vai dar para ler, agora acho que dá. A Besta de Notre Dame e Le Chevalier contra o Dínamo Rubro. Essas histórias, elas são... Como é que eu vou dizer? Elas servem como se fosse uma introdução para esse mundo, né? Elas vão apresentar os personagens, elas vão apresentar os casos que o Le Chevalier está investigando, mas esses casos eles sempre vão ser recheados, como eu falei, do mistério, da ação e da mistura de personalidades históricas, né, e eventos históricos também, com personagens fictícios. Isso também, para quem está acostumado um pouquinho com esse mundo do steampunk, isso é um recurso que geralmente as pessoas utilizam quando querem escrever com esse gênero, na verdade, né? Você vai misturar fatos históricos, você vai misturar personagens históricos com personagens fictícios, com personagens da literatura mundial, da literatura vitoriana. Então, o Le Chevalier também está nesse meio. O que eu achei legal também é que aqui no álbum, ele, bom, primeiro aqui na apresentação ele vai falar um pouquinho, né, sobre a história do personagem e tal, vai apresentar os personagens principais, os personagens recorrentes aqui da série, né, que são basicamente, assim, os principais mesmo são Le Chevalier, claro, óbvio e evidente, e o Persa, que é o fiel companheiro dele. Mas além disso, no final aqui do álbum, ele traz um glossário fazendo referência justamente ao que eu acabei de falar, a essas personalidades e ou eventos históricos que são citados aqui nas histórias, né? Então aqui ele vai dizer mais ou menos, dar uma explicação rápida, né, sobre as referências que ele usou. Por exemplo, aqui, síndrome de Tourette, ou quando os primeiros elevadores foram instalados, enfim... a ópera, olha, o terremoto aqui de 1829, enfim, alguns eventos que ele pinça e utiliza nas histórias, ele dá uma rápida explicação aqui no final, tá? Mas como eu falei, as histórias elas são todas repletas de aventura e mistério. Então, só para vocês terem uma ideia, olha aqui, uma cena de abertura logo aqui já com todo um clima, né? Eu gostei muito, desculpa, eu esqueci de citar. O Cordenonze é o autor, né? Mas aqui no caso dos quadrinhos, ele conta com a ajuda do Fred Rubin nos desenhos, tá? Importante citar, eu gostei bastante do traço dele, é um traço meio estilizado, que às vezes pende para caricatura e tal, mas ele casa bem com o tipo de história, com o ritmo, né, que o autor quer imprimir. Olha, tem sempre muita correria, muita coisa e tal, e correndo no alto dos prédios e nas catedrais góticas. Então, assim, é uma aventura zona muito divertida, né? Com as pitadas de mistério e conspiração, como eu falei. Então, olha aqui, por exemplo, ele vai mostrar aqui, porque provavelmente não vai dar para vocês conseguirem ler, mas vários personagens aqui cuja referência está na literatura, que ele usa e coloca todo mundo junto aqui. Então, só por exemplo aqui, o Long John Silver, Mandarim, Fagin, Irene Adler, enfim. Então ele vai fazer aquele caldo básico, aquela misturada bacana para criar as histórias dele, né? E misturando sempre aqui no caso dos desenhos, essas cenas grandiosas com o traço do quadrinho normal que a gente está mais acostumado, né? Com a ação e tudo mais. Ou seja, é uma história bacana que eu recomendo para quem curte
esse gênero literário ou esse tipo de história. Só para falar um pouquinho do outro álbum, Nas Montanhas da Loucura, também vocês já devem ter sacado uma referência aqui, nada sutil, ao H.P. Lovecraft, né? Ele tem um conto ou uma novela, não lembro direito, com este mesmo título, tá? Lovecraft, criador dos famosos mitos de Cthulhu, histórias de terror, horror cósmico e tudo mais. E como é que isso se encaixa aqui na história do Le Chevalier? Essa história, ela também conta com muitas referências, mas tem um detalhe que eu acho interessante. A história do Lovecraft, ela não se passa no período vitoriano, tá? Ela se passa um pouquinho depois, já no início do século XX, alguma coisa por ali. O Cordenonze, ele traz a trama, atrasa um pouquinho a trama, ou melhor dizendo, antecipa um pouquinho a trama para a Era Vitoriana, para ele conseguir encaixar os personagens aqui e contar a história dele. Este álbum aqui também não é uma adaptação direta, tá, Nas Montanhas da Loucura, ele usa como referência, tá? Na verdade, a trama toda das Montanhas da Loucura, salvo engano, porque já tem um tempinho que eu li, ela já aconteceu quando se passa a história aqui do Cordenonze. Então, na verdade, ele vai pegar um rescaldo ali, ele vai aproveitar algumas coisas que aconteceram na trama para contextualizar a história dele aqui. Diferente do primeiro álbum, do Arquivos Secretos, que saiu em 2016, esse aqui de 2018 é uma história única, tá? Então ele tem mais páginas para desenvolver o roteiro dele e tudo mais. E, enfim, eu sempre acho legal como ele é criativo em misturar as referências e torná-las uma coisa própria dele, né? Porque o mundo do Le Chevalier é um mundo criado pelo Cordenonze, que muito embora seja um mundo steampunk, não é igual a outros mundos steampunks que eu já li, por exemplo. Então, isso de se apropriar das referências, se apropriar das ideias, dos eventos históricos e dar a sua cara para eles, assim, eu acho que ele foi muito bem sucedido aqui nesses dois álbuns, né? Então fica aqui a dica, fica aqui a referência. Só mostrar que o segundo álbum também é desenhado pelo Rubinho, tá? Então acho que foi uma parceria que deu muito certo. Eu espero que venham outros álbuns. E se você não conhece ainda e curte esses cenários steampunk, gosta desse tipo de história e tal, ou quer apenas ler uma aventura que seja bem divertida e bem fundamentada, tá aqui a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só deixar aí o seu comentário aí embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas resenhas, seja de quadrinhos, seja de RPG. De repente, se você quiser deixar nos comentários também alguma obra que você quer que a gente comente e tal, se eu já tiver lido ou posso ir atrás procurar, enfim, a gente vai construindo o canal aqui juntos, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por quem assistiu e até a próxima!